Olá, olá! Venho fazer um tutorial sobre animação no Unity. Vou então partilhar a minha tela e já vamos ver o que é que vamos fazer. Então, vou partilhar aqui a minha tela e já criei um projeto que neste momento ainda não tem nada, 3D, simples, e a primeira coisa que eu vou fazer é criar aqui um ambiente, digamos assim, para nós podermos interagir. Então eu vou criar aqui para já um objeto 3D, que pode ser um cubo. Este cubo vou aqui à ferramenta de Scale e vou redimensionar. Ok, redimensionar aqui o meu cubo para ocupar aqui uma área. E pronto, já temos aqui o chão, digamos assim. Então este objeto vai ser o chão, o floor, vou-lhe chamar floor. Ok? Vou criar aqui uma pasta para materiais, e vou criar aqui um material para este chão. Vamos lá, material, vou-lhe chamar Mat 1, porque eu posso ter vários, e vou só mudar aqui a cor. Ok. Em termos de suavização, vou tirar aqui os efeitos metálicos e vou aplicar no chão. Pronto. Quero um bocadinho mais escuro. Assim, está bom. Agora, vou aqui no meu painel. Entretanto, eu coloquei estes materiais dentro da cena. Já agora vou pôr no sítio certo. Materiais. E vou criar aqui, então, uma pasta de animação. Agora vou aqui a um site que é o Mixamo. Ok, Mixamo, ele já está aqui a colocar o link. Precisamos de ter uma conta, ok? E vou utilizar este personagem. Portanto, nós temos aqui vários personagens e eu escolhi este. Atenção que alguns dos personagens deste site podem não funcionar. Eu, por exemplo, testei aqui um personagem, este aqui, e de alguma forma ele não funcionava. Portanto, eu vou utilizar aqui a Amy e vai ser o meu personagem, vai ser a Amy. E o que é que eu fiz? Fui aqui a animações e selecionei Whittle e selecionei aqui uma animação do Whittle, esta aqui, por exemplo. Ok, download. Aqui é manter os settings. E eu já tinha feito, mas pronto, só para perceberem, fui aqui e vou-lhe chamar Amy Idol. E fiz o mesmo para o Walk. Portanto, fui buscar também o Walk, escolhi aqui um deles, penso que foi este, foi um deles. Só que aqui temos que pôr aqui in place, ok? Para ele ficar parado, porque senão, depois quando vamos programar, isto não vai funcionar muito bem. Pronto, aqui faço o download. Neste caso não vou fazer porque já cá tenho, já tenho aqui o walking, não é? Tenho aqui a Amy walking e então vou manter assim. Depois vou aqui então à pasta das animações e vou importar. Vou importar a Amy
Whittle e a Amy Walking. Vou importar aqui a Amy. Agora, se repararem, o objeto não tem as texturas aplicadas. Nós temos que ir aqui extrair as texturas, ok? Vou colocar aqui na pasta dos materiais. Agora aparece esta mensagem para nós fazermos o Fix. Nós clicamos em Fix Now. E aparentemente já está, mas aqui ainda não está. Vamos ver se já está. Pronto, está aqui. Estão a ver? O personagem está aqui. Está muito afastado da câmera, por isso eu vou aproximar. E se repararem, o personagem está de costas para a câmera. Já vamos resolver isso. Eu até vou pôr aqui o personagem e vamos já resolver isso, ainda antes de começar aqui a fazer as animações. Vou então importar um package, que é o Cinemachine. Este package vai-me permitir posicionar a câmera e criar mais do que uma câmera. Agora é só aguardar um pouco. Agora não posso mexer em nada. Tenho que aguardar, não é? Nesta versão 2018 é rápido. Embora demore sempre um bocadinho, não é? Mas é mais rápido. Pronto, já tenho aqui Cinemachine. Então o que é que eu vou fazer? Vou já adicionar aqui uma câmera virtual e vou associar esta câmera à Amy. Então vou pegar no objeto e vou colocar na câmera. Pronto, e agora é que vou mexer a câmera para onde eu quiser. Portanto, eu clico duas vezes para ver onde é que a câmera está, aproximo, puxo um bocadinho para cima, aproximo, verem-se, ok, ok, pronto, já estou a ver a Amy de frente, digamos assim, que era aquilo que se pretendia. Portanto, eu já estou aqui a ver a Amy de frente. Agora vou só adicionar aqui alguns objetos para termos aqui um espaço onde a Amy se vai deslocar. Vou criar, por exemplo, um cubo. Este cubo vou posicionar aqui ao pé da Amy, por exemplo aqui. Vou duplicar. Deixem-me só ver se o cubo está no, pois está no ar. Pode estar no ar, mas de qualquer forma. Pronto. Criei aqui um pequeno cenário. Agora pego nestes cubos e duplico e coloco aqui à frente, por exemplo. Pronto, para termos aqui alguns elementos cênicos, digamos assim. E eventualmente aqui em materiais, vou pegar aqui no Matte 1, vou duplicar, vou aplicar na cor, por exemplo, assim um vermelho,
Vou suavizar. Ok. E vou colocar uns cubos. Pronto, já tenho aqui um cenário, mais ou menos. E agora, quando eu mexo na Amy, a câmera segue. Estão a ver? Pronto. Aqui ela atravessa e tal, mas como estão a ver, a câmera segue a Amy. Não era suposto fazer isto, mas pronto. É só para termos uma ideia. Ok. Agora, portanto, estes objetos vou colocar num objeto vazio. Estes cubos. E vou chamar este objeto vazio cenário. Só para ficar mais organizado. Muito bem, agora vamos então ver a animação, como é que nós fazemos a animação. Eu tenho aqui várias janelas abertas, vou se calhar fechar. Então, nós para fazermos a animação, nós precisamos de ir aqui ao nosso objeto, portanto, vamos ter aqui a Amy. Vamos aqui às duas animações. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar nesta animação e vou utilizar esta animação para mexer com as propriedades da Amy, mas vou separá-la. Portanto, eu vou fazer um Ctrl D, criei uma nova animação, vou mudar-lhe o nome para parada, é a animação da Amy parada, e agora aqui na Walk só preciso da animação, portanto, vou aqui à animação de movimento, que é esta aqui, duplico, Ctrl D, mudo para andar, e inclusive eu já não preciso deste objeto, posso apagar. Não vou precisar dele para nada, só preciso destas animações aqui. Então agora tenho aqui a Amy, ela já tem aqui o animator, já vem o animator, só que diz aqui, não temos aqui nenhum controlador de animação. Vamos buscar o controlador da animação. Portanto, em vez de ir aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Vou pegar no parado e vou colocar... Deixa-me só ver se... ela não está a deixar, então tem que ser este. Também não está a deixar. Não, esqueçam. Eu tenho que criar um controlador, assim é que é. Isto não é muito fácil, está bem? Então vou criar aqui um controlador, Animation Controller, vou-lhe chamar controlador da Amy, que agora vou selecionar outra vez a Amy e vou então colocar este controlador. Agora vou abrir o painel que me permite
manipular o que está aqui. Então vou aqui Animation e vou selecionar o Animator. Ok, este painel aqui, para já, vou colocá-lo aqui assim. E agora eu preciso de ter aqui, portanto eu ainda não tenho aqui nada, eu preciso de ter aqui as duas animações, o parado e o andar. Então eu vou arrastar aqui para dentro os dois. E reparem que automaticamente foi criada aqui uma ligação com o parado. Esta é a ligação por defeito. Eu agora vou pôr aqui em baixo este painel, dá mais jeito. Então reparem, o objeto está com a animação parado. Deixem-me só rodar aqui a perspectiva. Então ele vai executar já a animação parado, que é este movimento suave. Se eu quiser ver o movimento, se está aqui o andar, eu vou selecionar e com o botão direito definir este como o estado por defeito. Então agora se eu fizer play, ela está a andar, mas reparem que ela anda, mas para, porque não está em loop. Então temos que ir aqui ao controlador do andar e colocar aqui a opção loop. Então reparem que agora ela está sempre a andar, embora não saia do mesmo sítio. Agora, o que é que vamos fazer? Vamos criar aqui as condições para podermos programar. Então vamos aqui ao Animator, vou até puxar um bocadinho para cima para verem, vamos focar agora aqui no Animator. Portanto, nós temos aqui estes dois estados neste momento, mas precisamos de criar um estado que é o estado que permite controlar quando passa de andar para parada. Então criamos aqui um estado vazio que podemos chamar aqui no painel inspetor, podemos dar-lhe o nome de controlador de transição. Ok, não ponho aqui seis cedilhados nem tildes. Então temos aqui o controlador. O que é que eu vou fazer? Tenho aqui estes momentos, não é? E agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar este controlador como default. Então eu tenho aqui uma ligação para o controlador. E agora não temos animação nenhuma. Agora precisamos criar uma ligação para parado e andar nos dois sentidos utilizando o controlador. Selecionamos o controlador, Make Transition e colocamos, vamos a parado, Make Transition, portanto é o voltar e mandamos para lá. No andar, a mesma coisa. Make Transition para andar e Make Transition para o controlador. Então agora tenho aqui esta orgânica. Agora o que é que acontece? O controlador neste momento, na verdade, ele está aqui como um objeto intermédio e se eu fizer play, ele vai aplicar aqui um destes movimentos. Penso que vai aplicar o parado. Estão a ver? Aplica o parado. Porque nós temos que criar aqui agora um parâmetro que nos permite depois controlar isso. Então eu vou criar aqui um parâmetro, clico aqui em sinal mais, vou criar um parâmetro inteiro, vou-lhe chamar Transition e ele está com 0, estão a ver?
E este parâmetro eu agora vou manipular. Vou aqui ao controlador, na seta para parado, seleciono e aqui embaixo vou abrir aqui tudo isto. Para já, tiro a seleção do exit time, porque eu não quero que ele faça uma transição. E aqui na transição, na duração, coloco 0. E agora aqui, nas condições, eu vou clicar aqui e vou dizer que transição igual a 0. Portanto, quando a transição for igual a 0, ele fica parado. Agora, vou aqui à transição de parado para o controlador, seleciono, faço a mesma coisa, tiro o exit time, coloco aqui 0 e agora vou aqui abaixo e onde tem a lista vazia, vou selecionar e vou dizer que a transição, quando for not igual a 0, portanto, quando não for igual a 0, ele vai para o controlador. Então eu já tenho aqui a manipulação desta situação. Agora vou fazer o mesmo em relação ao andar. Seleciono andar, tiro aqui o exit time, tiro a transição, porque aqui o que acontece é que quando nós passamos de um movimento para o outro, nós não queremos ali um delay, queremos que as coisas aconteçam de uma forma fluida. Vou criar aqui uma condição, neste caso vou, por exemplo, colocar igual a 1. Portanto, quando for igual a 1, a Amy anda. Agora, seleciono a transição do andar para o controlador, retiro aqui o exit time, retiro aqui a duração da transição, vou aqui abaixo e aqui vou dizer que quando for not equal a 1, ele vai parar, vai voltar ao início. Então, essencialmente, nós temos aqui duas situações. Temos uma situação em que, quando está a 0, está parada e faz a animação de parado, e quando está a 1, está a andar e faz a animação de 1. Aliás, se nós virmos aqui na transição e colocarmos aqui 1, vamos ver que ele começa a andar. Estão a ver? E se eu agora for aqui e colocar 0, ele para. Mas faz a animação de parado. Se eu colocar aqui um valor diferente, fica completamente parado. Portanto, fica no controlador, como estão aqui a ver. Pronto. Já temos aqui a base. Agora, vamos para a parte da programação. Vamos aqui, assets, criamos um folder de scripts. E a tosse não me larga. Temos aqui um folder de scripts. E agora vou aqui dentro e vou criar um script. Vou chamar-lhe Amy Controller. Não é? Amy Controller. E agora vou associar este script à Amy. Ok? Está aqui, Amy Controller. Duplo clique para abrir o editor. E agora vamos começar aqui a programar. Para já, estes dois viewzinhos nós não precisamos deles. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou criar primeiro que tudo as variáveis. Portanto, vamos precisar aqui de algumas variáveis. Vamos criar uma variável aqui antes do start do tipo animator. Vou chamar anime. Ok? É privada, não precisamos dizer. Basicamente vai buscar o animador. Ok? Agora,
precisamos de adicionar aqui um componente, porque vamos precisar também de utilizar aqui a manipulação do personagem e utilizar a gravidade. Então precisamos de adicionar aqui um componente que podia ser o Rigid Body, mas neste caso vamos utilizar o Character Controller. Então, se repararem aqui no painel cena, reparem que o Character Controller está um pouco abaixo. Então, se colocarmos, por exemplo, 1 e aqui na altura 1.5, mais ou menos, ok, mais ou menos ali, temos ali uma cápsula que vai servir para manipularmos o nosso personagem. Agora vamos criar aqui uma variável que vai pegar no controlador que nós acabamos de criar. Então nós vamos criar aqui uma variável também privada, que é o Character Controller. Vou-lhe chamar, o que é que há de ser? Controlador mesmo. Controlador. Ok. E agora precisamos aqui de mais algumas variáveis. Vamos agora criar aqui uma variável que nos vai permitir manipular a velocidade. Portanto, eu vou colocar aqui como public float velocidade, que é a velocidade do movimento. Velocidade do movimento. Vamos ter aqui outro float que vai ser para controlar a gravidade, porque com o Character Controller nós precisamos de controlar a gravidade pelo código. Então vou criar aqui uma outra variável pública do tipo float, que vai ser gravidade, que vai controlar a gravidade do nosso personagem. E agora precisamos de ter uma variável do tipo vector3 que nos vai permitir controlar a direção do movimento. Vector3 e agora vamos chamar o quê? dir move. Agora precisamos de mais uma variável do tipo float que nos vai permitir controlar a rotação do personagem. E esta variável também é pública, porque vamos poder manipular através do painel de propriedades. E agora vamos criar aqui uma variável que vai controlar a velocidade da rotação. Portanto, o rot é para nós criarmos aqui um método que vai permitir rodar, mas agora temos de definir a velocidade dessa rotação. E que nome é que podemos dar? Rot velocidade. A variável rot nem precisa de ser pública, pode ser privada, porque vai ser trabalhada com um método. Portanto, depois nós vamos chamar aqui em baixo. E agora aqui no start eu vou chamar estes dois componentes. Então vou dizer que o anime igual a... onde é que eu... não era ali. Aqui em baixo, dentro do start, vamos pôr então o anime
Eu apaguei as variáveis sem querer. Sem querer. O que é que eu fiz para aqui? Ok. Bom. Sem querer, mexi para ali. Ok. Então, o anime vai receber o componente animator. Ou seja, estamos a dizer diretamente que o objeto que tem este script associado, que é a Amy, vai receber o animator. Ok? É o que faz esta instrução. E agora, o controlador vai receber o componente character controller. Pronto. Já temos aqui a base. Agora, no update, ainda não vou escrever nada, porque eu vou criar aqui um método. Ok? Vou-lhe chamar mover. Oi. Sim. Abrir parênteses e fechar. Abrir chavetas. Vou criar este método e vou-lhe chamar este método aqui no update. Portanto, este método que eu vou criar aqui em baixo vai ser chamado no update. Agora, dentro do método mover, vamos criar aqui uma condição que nos vai permitir verificar se o controlador está no chão, ou seja, se o nosso objeto está a tocar o chão. Nós temos uma instrução para isso, que é o controlador ok, controlador e temos aqui o método isGrounded. Ok, se ele estiver no chão, nós vamos então ter aqui o que acontece. Portanto, se ele estiver no ar, não acontece nada. Agora, se ele estiver no chão, então nós temos aqui dentro deste if, temos um outro if, que é, então vamos ter aqui o input das teclas. Então, temos o input, ponto, getKey, keycode, eu vou utilizar o up arrow, ok? Portanto, se utilizarmos a tecla up, o que é que queremos que aconteça? Vamos pegar então aqui na variável vector3, que é o dir move, e vamos dizer que vai receber um vector3. Este vector3 é para a frente, forward, ok? E agora vamos multiplicar pela velocidade e por time, delta time. Portanto, temos ali uma variável da velocidade, que é esta aqui, vezes velocidade, vezes time, ponto, delta time, ponto e vírgula. Agora, precisamos também de dizer que o nosso animator anime
o que é que nós queremos que aconteça? Queremos que o integer, set integer, esperem lá, depois pus aqui dois pontos, set integer. Que integer é esse? É a transição, que é o nome que nós demos aqui, transition, com letra pequena, entre aspas, transition. Portanto, este set integer tem dois parâmetros, é o nome da variável e agora vamos atribuir um valor. Neste caso é em movimento, então colocamos aqui 1. Agora, podemos já definir aqui quando está parado. Ou seja, se tivermos um input get key up, ou seja, se não estivermos a carregar na tecla para a frente, o que é que vai acontecer? Então, neste caso, nós temos aqui a tecla, não é? Keycode, ponto up arrow, é a mesma coisa, temos que fechar aqui, porque senão vai dar erro. E agora aqui, o que é que nós queremos? Queremos que a direção do movimento seja um vector tree ponto 0. O 0 faz com que ele não se desloque para lado nenhum, fica parado. E agora temos também que este anime ponto set integer, que é o número inteiro da transição, seja 0, ou seja, está parado, vai para o movimento parado. E agora até podemos criar algo muito parecido com isto, que é no fundo andar na direção oposta. Agora reparem que ele até agora só anda para a frente e para trás. Quer dizer, neste momento só anda para a frente. O que é que eu fiz? Eu dupliquei aqui esta parte dos ifs dentro deste if, e agora estes ifs eu vou apenas mudar aqui para down, que é a tecla, a seta para baixo, e agora vou por aqui back. Tudo o resto é igual, por isso não vale a pena mexer. Aqui a mesma coisa, down, e aqui 0, pronto. Já temos aqui o movimento básico. Só que, se fizermos isto, nada acontece. Porque nós ainda precisamos de criar aqui algumas condições. Então, nós aqui dentro deste if, portanto, estamos aqui dentro deste if, dentro deste parênteses, vamos até aqui, e ele termina, deixa-me só ver, termina aqui, saímos deste parênteses, portanto, estamos dentro da função mover, mas estamos fora dos parênteses. Uma das formas de sabermos é selecionar o primeiro e depois vemos onde é que ele está. Pronto, eu agora aqui posso fazer o que falta, digamos assim, para que isto tudo possa funcionar. Então agora
vamos mexer na rotação. Então, eu vou buscar a rotação e agora vou colocar aqui um mais e um igual. Ou seja, vamos fazer um incremento da rotação. Este incremento da rotação vai utilizar um input, okay, o input do quê? Do getAxis horizontal. Ou seja, o Unity já nos traz aqui, se nós formos aqui às preferências, já nos traz aqui uma forma de nós controlarmos, digamos assim, deixa-me só ver onde é que isso está. Ok, já nos traz aqui uma forma de controlarmos o movimento horizontal e vertical, que é através desta instrução getAxis. E agora aqui vamos passar o eixo horizontal Portanto, vamos colocar aqui horizontal. Portanto, isto é uma instrução que o Unity entende que tem a ver com um automatismo, que é quando utilizamos o eixo horizontal, estamos a utilizar o eixo horizontal, digamos assim, para a frente e para trás. E agora precisamos de multiplicar este valor pela rotação, ou seja, portanto, pela velocidade da rotação. Precisamos de pegar aqui na velocidade da rotação. Vamos então aqui multiplicar pela velocidade da rotação. Portanto, rot velocidade vezes time.delta time para ter uma performance semelhante em qualquer equipamento, em qualquer máquina. Depois vamos também criar aqui uma transformação. Portanto, nós aqui criamos a variável, mas agora temos que criar um transform. Portanto, vamos escrever transform e temos aqui uma instrução que é o eulerAngles, que basicamente vai mexer com todos os ângulos. Ok? eulerAngles. E agora precisamos de lhe dar aqui um vector tree com os três eixos. Portanto, vamos colocar aqui igual a um vector tree, entre parênteses. Então, nós vamos mexer com que eixos? Vamos mexer com o x, vamos colocar 0, o y vamos colocar hot e o y e o z vamos colocar 0. Ok, aqui precisamos dizer que é um novo vector tree, não é um vector tree. Aqui está a dar erro, porque nós temos que dizer que é um novo vector tree. Agora, estamos quase a terminar. Precisamos de dizer que a direção do movimento no eixo Y, porque o eixo Y é o eixo do movimento em que ele vai para a direita ou para a esquerda. Portanto, o eixo Y. Okay. Direção no eixo Y. Não, desculpem. No eixo Y, este não é o eixo... Este é o X. Ou melhor, é o Z. Este é o eixo Z. Estão a ver? O eixo Y é para cima e para baixo. Vamos mexer com a gravidade agora. Precisamos de mexer aqui com a gravidade. Então, a direção no eixo Y vai ter um decremento, ou seja, vai reduzir-se de acordo com a gravidade. Ok?
vezes time delta time. Ou seja, isto vai fazer com que, em vez de termos o rigid body, temos este componente que vai fazer a mesma coisa. Quando temos personagens num jogo, normalmente utilizamos esta forma de fazer as coisas. Por fim, vamos dar uma instrução para que o controlador se mova. Portanto, temos aqui a opção Move, ou seja, execute o movimento de acordo com a direção do movimento vezes time.delta_time, para mantermos sempre aqui ok. E, essencialmente, este é o script para nós agora movermos o nosso personagem. Vamos gravar e vamos aqui voltar ao Unity e vamos ver então se já está tudo a funcionar. Precisamos de dar aqui uma velocidade, vou colocar, por exemplo, 50, gravidade, não, velocidade 10, gravidade 50 e rotação, vou pôr 45. Vamos então testar, a ver se está a funcionar. Ok, não está porque ele já está a andar, não é? E não é suposto. Porque está aqui esperem lá. Tenho que pôr aqui 0. Ok. Portanto, começa. Se quisermos que o nosso personagem, estão a ver? Já está a andar. Quando eu largo a tecla, ele para. Se utilizar a seta down, ele vai para trás. Aqui roda. Portanto, já temos aqui o movimento do nosso personagem. Agora reparem, eu partilhei com vocês um script que, se vocês quiserem, podem utilizar. Importam como New Asset. E agora eu vou aqui à pasta onde estão os scripts. Portanto, tenho aqui alguns scripts. E vou buscar aqui o Camera Switcher. Okay. Vou utilizar este Camera Switcher. Este Camera Switcher, esperem lá que eu tenho aqui um objeto. É porque pus ali um tilde. Pronto, mas isso não é problemático. Este Camera Switcher vai nos permitir fazer a transição entre duas câmaras. Então, primeiro de tudo, precisamos ter uma outra câmara. Portanto, já tenho uma câmara, vou adicionar uma outra câmara. Temos aqui outra câmara, vou associar à Amy, na mesma. Podíamos associar a outro objeto, atenção. Mas, agora coloquei ali dentro do cenário. Ok. Ok, pronto. Então, tem aqui uma segunda câmara. Neste momento está a apontar a Amy, mas não a conseguimos ver. Portanto, precisamos de ver onde é que a câmara está. Está ali no chão. Precisamos de fazê-la subir. E fazê-la aproximar-se da Amy. Por exemplo, assim. Estes cubos estão todos no ar. Pronto, já tenho aqui a segunda câmara. Portanto, se eu quiser ver a outra câmara, basta mudar aqui a prioridade. Então, tenho agora duas câmaras. Agora, eu, para fazer a transição entre uma e outra, preciso de criar aqui um objeto vazio.
vou-lhe chamar câmara controller, e agora vou pegar no script, câmara switcher, e coloco aqui. Agora tenho que dizer quais são as câmaras que tenho. Seleciono a primeira, seleciono a segunda e agora já deve estar a funcionar. Carrego na barra de espaços e ele muda de câmara. Ok? E pronto. Já temos aqui a animação essencial com objetos que nós importamos através do Adobe Mixam. Espero que tenham gostado. Agora parece que ela está sempre no mesmo sítio. Parece que está sempre no mesmo sítio. Está aqui um bug qualquer. Esperem lá. Temos aqui um bug. Temos aqui um bug. Deixem-me cá mover outra vez. A ver se... Ok. Está a andar. Está a andar muito devagar, não é? Podemos fazê-la andar mais depressa se selecionarmos a Amy e formos aqui à velocidade e colocarmos, por exemplo, 30. Ok. Ficou presa ali. Isto às vezes acontece. Ficou ali presa. É uma questão de se afastar aqui os objetos. Mas essencialmente é isto. Portanto, se quiserem utilizar o Mixam e ir buscar personagens, também podem. Obviamente que no projeto que eu vos pedi, isto não está incluído. É só um extra que eu achei por bem passar-vos para vocês terem aqui uma ideia de como é que podem fazer animações muito interessantes. Já agora, nós podemos utilizar aqui a timeline. Vou utilizar aqui a timeline. Então vou aqui a Animation, ao separador Window Animation e... não, desculpem, Sequencing Timeline. Okay, vou colocar aqui a timeline e já agora vou-vos explicar, dar um exemplo com as câmaras, como é que funciona. Então eu preciso de selecionar um objeto, criar aqui uma animação da timeline. Agora tenho aqui este câmara controller, eu posso apagar. E agora o que é que eu vou fazer? Vou adicionar aqui uma Cinemachine Track, ok? E agora vou adicionar deste lado um Cinemachine Shot. Este Cinemachine Shot, se eu selecionar, eu tenho que aqui, onde diz Non-Cinemachine, tenho que pegar na main câmara que tem o Cinemachine Brain, ok? Preciso ter aqui a main câmara. Portanto, eu estava no controller, não é? Pego aqui na main câmara, arrasto para aqui e agora aqui no direction eu tenho que definir também aqui qual é a câmara. Portanto, eu vou definir a primeira. Ok. Então eu tenho aqui, nada acontece aparentemente, mas eu aqui posso aumentar aqui o tempo. Já agora, se quiserem, também podem pôr este tempo podem pôr em segundos. Então temos aqui 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5. Eu vou pôr 9 segundos. Okay. E agora vou adicionar aqui outro Cinemachine Shot. E vou também andar aqui um bocadinho. Com a tecla Shift nós podemos aumentar aqui a duração. Vou pôr aqui
um bocadinho mais. E agora vou cruzar os dois. Neste momento nada acontece, porque eu agora tenho que ser aqui este Cinemachine Shot que eu quero que seja a câmara 2. E podemos ter quantas câmaras quisermos. E agora se eu fizer play, não temos aqui a animação, mas temos aqui a passagem de uma câmara para outra. Isto significa que podemos ter várias câmaras a apontar para vários objetos. Por exemplo, se eu tiver este objeto um bocadinho mais afastado, e agora vou criar aqui outra câmara virtual. Tenho aqui outra câmara virtual, só que eu agora vou associar a outro objeto. Já não sei qual era o cubo, era este. É o cubo 2. Então, tenho a câmara 3. Vou associar ao cubo 2. Ok. Cubo 2. Então está a apontar para este cubo que está no ar. Ok. Está a apontar. Nós podemos definir como é que queremos que aponte. Por exemplo, assim. E o que é que eu vou fazer? Vou aqui ao Camera Controller e vou adicionar aqui mais um Cinemachine Shot. Ok, se calhar vou diminuir aqui a duração, só para ser mais simples. E agora vou utilizar a câmara 3. E vou colocar aqui uma transição. E inclusive podia colocar aqui uma transição para a câmara 1 outra vez e depois para a 3. Então este aqui tem que dizer que é a câmara 1, volta à câmara 1. E o que é que acontece? Se eu agora fizer play, durante este tempo, que se calhar é demasiado, ok, senão isto fica muito demorado. Temos estas transições a acontecerem na linha do tempo. Isto aqui é independente da programação. Ou seja, quando eu faço play, ok, estou aqui a mexer com o meu personagem e agora ele vai mudar a câmera sozinho. Já mudou a câmera, estão a ver? E agora vai mudar para a outra câmera. Mudou sozinho. E agora volta aqui à inicial, porque eu não fiz aqui uma transição para a inicial aqui. Podia fazer. Podia criar aqui outra e voltar à câmera 1 outra vez, que é como se fosse a câmera principal. E então, animação na timeline, há muito mais coisas que se podem fazer, mas tem aqui um exemplo. Okay? Várias coisas podem ser feitas, mas o essencial de como funciona é um pouco isto. E bom, penso que já chega. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida não hesitem em perguntar, obviamente.